De volta, o Oeste com Elas, entrevista. Tema delicado, mas importante, que precisa ser conversado. O aborto no Brasil. O assunto já foi politizado, mas precisa ser entendido pelo olhar médico, especialmente. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes mudou os rumos das permissões do aborto no país. É o que a gente faz agora, tenta entender melhor todo esse tema e discussão. Nosso convidado é médico, ginecologista, conselheiro federal de medicina pelo Rio de Janeiro, ex-secretário de atenção primária do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, doutor Rafael Câmara. Bom dia, bem-vindo ao Oeste. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece, doutor. É uma discussão sensível, né? O ministro Moraes, então, ele suspendeu uma resolução que só permitia aborto até 22 semanas, cerca de 5 meses e meio. Agora é permitido fazer aborto até o 9º mês. Como está a conversa? Então, na verdade, enquanto secretário, de 2020 a 2022, eu fiz 3 portarias, inclusive todas elas questionadas pelo PSOL no Supremo Tribunal, ou seja, eu tenho 3 ADPF nas minhas costas. A primeira foi a portaria que obrigava a notificar o estupro, né? E depois o manual que já colocava essa idade de 22 semanas. Por que 22 semanas? Porque é quando o bebê é viável, ou seja, aquele bebê, mesmo retirado de dentro da barriga da mãe, ele consegue sobreviver do lado de fora. Até 22 semanas, se você tirar, ele pode até nascer vivo, mas a tecnologia atual não permite a sobrevivência dele. Então, o que nós fizemos? Existe um procedimento chamado assistolia fetal. O que as pessoas fazem nas situações previstas em lei, além da anencefalia do Supremo Tribunal Federal? Elas, antes de tirar, elas matam o bebê. Então, a gente está falando de bebês de 9 meses, de 8 meses, de 7 meses. Então, o que nós fizemos? Esse procedimento, além de absurdo, de matar um bebê viável de 9 meses, ele é um procedimento extremamente torturante, bárbaro, porque ele provoca dor nesse bebê. É um procedimento que é proibido, inclusive, para você fazer pena de morte. Até em animais, não pode? Em pode? animais. O Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe esse procedimento. Só que ele é autorizado para bebês de 8, 9 meses. Nós, após um longo debate no Conselho Federal de Medicina, eu consegui aprovar essa resolução que proíbe esse procedimento. Então, mas não é que aquela mulher que foi estuprada, não é que ela tenha que continuar com a gravidez. Na verdade, ela pode efetuar a retirada da gravidez, seja via parto vaginal, seja via cesariana, mas o que não poderia, ou que não podia, era matar antes. E se ela não quiser ficar com aquele bebê, é só colocar para adoção. A fila para adoção para bebê recém-nascido vai aqui até o Rio de Janeiro. Na verdade, a dificuldade, é isso que entra com falácias, é para adoção de crianças maiores. Mas para recém-nascido não há dificuldade nenhuma. Então, é o matar pelo matar. Essa resolução foi aprovada em abril de 2024. Ela valeu mais ou menos durante 2 meses, até que novamente o PSOL entrou com a DPF, e aí com isso o ministro Alexandre de Moraes, de forma cautelar e monocrática, ele suspendeu a resolução, levou para o plenário virtual. Imediatamente o ministro André Mendonça empatou, ficou a 1-1, e aí o ministro Cássio Nunes pediu destaque. Quando pede destaque, obrigatoriamente vai para o plenário físico. A gente hoje tem certeza que nós temos 6 votos. 6 votos para ganhar. Só que hoje depende completamente do ministro Barroso, porque é dele, ele é dono da pauta do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é importante aqui é a gente pressionar os parlamentares, muitos eleitos com essa pauta do aborto, que às vezes parece que é só para se eleger, mas depois esquece, pressionar o Supremo Tribunal Federal para pautar, porque nós temos 6 votos hoje no Supremo Tribunal Federal para fazer valer a nossa resolução. Doutor Rafael, só para também a audiência entender, de onde saem nossas 22 semanas? É a questão, sim, que o feto ele consegue ser viável fora do útero da mãe, ou seja, ele já tem tudo formado, né? Ele sente dor, a gente vê os movimentos, tem toda essa questão. E, inclusive, outros países, até aqueles que permitem aborto em outros casos, também tem um prazo máximo. Porque o que não se pode, às vezes, no próprio parto, ali a criança nascendo, você pode matar, como acontece hoje. Então, eu queria que você explicasse um pouco disso também. Marina, isso é muito importante, que até a França, por exemplo, que recentemente colocou o aborto na Constituição, ela coloca um limite de idade estacional, que no caso lá são 18 semanas. O Brasil, ele é o único país do mundo, dos quase 200 países na ONU, que permite o aborto em qualquer idade estacional. Isso é uma completa aberração. Agora, por que isso? Porque no Código Penal de 1940, o legislador originário,
Ele não conseguiu prever, imaginar que em 2025 nós estaríamos matando bebê de 8, 9 meses. E aí se utilizam desse esquecimento que tem quase um século para matar bebês de 8, 9 meses. Então, e quando a gente fala um bebê de 22 semanas, nós estamos falando de um bebê que, ao ser retirado, ele é completamente viável. Obviamente, quanto mais prematuro, mais chance de, mesmo com UTI, morrer. Mas, a partir de 26, 27 semanas, aí é só lembrar daquele caso daquela juíza de Santa Catarina, tudo que ela quis foi ganhar umas 3, 4 semaninhas para aquele bebê ter uma chance muito maior de sobreviver. E é só ver o que ela passou. Acabou de ser condenada pelo CNJ, quase que perdeu a carreira dela, ela tomou só uma punição lá, se eu não me engano, de censura. Então, na verdade, mas mesmo assim, essa resolução ela não proibia. Quer tirar com 22 semanas? Pode tirar, né? E aí, a mãe não querendo ficar, coloca para adoção. Isso também é bastante importante, porque ao fazer a cistolia, ou seja, ao matar o bebê no útero da mãe, ela precisa fazer um parto. Né? Então, ela vai ter que fazer um parto de qualquer maneira. Por que não fazer um parto de um bebê vivo e que seja entregue para adoção? Essa é a questão aqui, que às vezes as pessoas também não entendem. Ah, mas a mãe vai ter um sofrimento. Mas o sofrimento, assim, passar por isso vai acontecer de qualquer forma. E uma outra coisa sobre a comunidade médica, doutor, que isso também eu imagino que seja, de alguma maneira, algo que proteja vocês. Porque por que um médico tem que ser obrigado a tirar uma vida, né, em qualquer tempo, né? O seu argumento ele é perfeito. Se você lembrar, tão logo saiu essa resolução, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, veio o tal do PL 904, que para a gente foi uma catástrofe. Porque o próprio deputado Sóstenes, que é do Rio, é parceiro nosso, mas ele falou no Fantástico que o PL 904 foi uma retaliação ao ministro Alexandre de Moraes por ter suspendido a nossa resolução. E aí, logo, a esquerda, com toda a habilidade que ela tem, taxou o PL do estuprador, o PL de sei lá de quê, e a nossa resolução entrou no bolo disso. A nossa resolução não tem nada a ver com pena de prender mulher. Não, a resolução só proíbe o médico. O médico, uma resolução do Conselho Federal de Medicina para o médico é lei. E aí vem a pergunta que você acabou de fazer. Se o médico não cumprir, ele pode ser, inclusive, cassado. E certamente algo tão grave desse, ele seria cassado. O que acontece? Mais de 99% dos médicos, eu falo com toda tranquilidade, se nega completamente a fazer, inclusive, aborto. Não estou nem falando de aborto de 8, 9 meses. Então, o que é que esse pessoal faz? Né? O pessoal que gosta eu não consigo ver de outra forma, de matar bebê de 8, 9 meses. Porque eu, como médico, não consigo entender alguém matar um bebê, olhar ali no ultrassom, porque o procedimento é assim, você vê lá o bebezinho batendo o coração, aí o médico vem lá, injeta aquele líquido, ele tá vendo, ele obrigatoriamente tá vendo, é guiado pelo ultrassom, e parece, acho que com gosto, ele vê aquele coraçãozinho batendo e para. E aí ele fala, agora eu consegui, matei o bebê, pode fazer o parto. Então é exatamente o que você falou, o bebê, ele vai ter que sair. Ele não vai ficar lá dentro. Ele vai ter que sair, seja via vaginal, seja via cesárea. Para a mulher não muda em nada. Não, eu falo como obstetra, que eu não estou nem falando como médico ou como conselheiro, estou falando como obstetra. O procedimento ele é absolutamente igual, com bebê morto ou com bebê vivo. Os estudos mostram que não há vantagem alguma para a mãe, salvo a vida do bebê. Então, é maldade por maldade. E pior, em alguns locais não tem a cistolia. Sabe o que é que se faz? Induz o parto. E aí, obviamente, isso não está escrito em prontuário. A gente sabe de ouvir falar, né? Deixa o bebê nascer, um bebê de 22, 23 semanas. Se você não fizer nada, ele vai morrer. E aí deixa morrer. E depois diz que nasceu morto. Isso é um crime de homicídio. Só que é um crime de homicídio sem provas, porque todo mundo que está ali participando, ninguém vai assumir isso. Isso a gente sabe de relatos. Eu tenho médicos, inclusive, que se dispõem a falar, mas impressionantemente ninguém quer ouvir esses médicos que já viram isso. E a gente tem que encarar essa discussão, né? Ela machuca, ela dói, nós somos mulheres, especialmente, dá até vontade de chorar, né? De ouvir toda essa descrição, mas não tem outro caminho de para discutir o assunto, né? Então, estou vendo aqui a nossa audiência colaborando muito com comentários também. Eu vou passar a pergunta agora para a Paula, depois o doutor pode contar para a gente também se por acaso interromper a gravidez com a gravidez no estágio mais avançado, se pode também ser prejudicial e colocar em risco a própria mãe, a vida dela, a saúde. Doutor, eu queria saber melhor como funciona esse procedimento que você falou que é tão penoso para o bebê, né? Para a nossa audiência entender da gravidade que é o sofrimento desse feto, desse bebê, né? Já que está com a gravidez super avançada. E, assim, ao meu ver, não deveria ter aborto de nenhuma forma. Mas qual seria o método menos pior? Se tiver que ser feito, qual a forma menos pior na situação? Então, em relação a essa idade gestacional,
Não há outra forma. A outra forma eu prefiro até nem falar, porque a gente teria que ir para antes até da cesárea e tudo mais, que é você sair decapitando e cortando o feto. Então, exatamente por não ter outra forma, o que é que eles fazem quando não está disponível o procedimento de assistolia fetal? É aquilo que eu falei, induz o parto, deixa nascer, a gente está falando aí de homicídio, tá? É importante que fique claro, a legislação brasileira não permite. Deixa nascer e deixa morrer. Fica lá o bebezinho que nem um peixe fora d'água, 22, 23 semanas, se não for imediatamente para a UTI, ele vai morrer, e é isso que faz em muitos lugares. Alguém vai escrever isso no prontuário? Lógico que não, porque senão a pessoa vai estar assumindo um crime de homicídio. Mas na prática, nos locais, digamos assim, que seguem a lei, eles fazem o procedimento de assistolia fetal. Foi até a confusão que teve aqui recentemente em São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha, tudo mais. Hoje a gente está numa situação tão absurda, Paulo, que na verdade o ministro Alexandre de Moraes, provocado pelo PSOL novamente na DPF minha, vamos dizer assim, da minha resolução, eles conseguiram proibir, hoje os CRMs não podem mais fiscalizar qualquer tipo de aborto. Olha um absurdo, a DPF é sobre o procedimento, a resolução de assistolia fetal. O PSOL, e obviamente junto com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele que deu a adesão, eu estou falando com tranquilidade, porque eu fui falar com o ministro, uma pessoa inclusive cordata, tranquila, ele até brincou assim depois, tá vendo, eu não mordo e tal. Mas então eu estou falando assim com toda tranquilidade. Ele proibiu o CRM de fazer fiscalização em qualquer caso de aborto. Nossa. Nós não podemos mais solicitar prontuário de aborto. Ou seja, na prática o aborto está liberado, porque aqueles locais que fazem, os médicos hoje que fazem, eles não se sentem mais intimidados a fazer, porque a gente está proibido de acessar o prontuário. Ô, doutor, a gente gostaria muito de aproveitar a participação do senhor, já que o nosso tempo fica correndo, para também tratar de outros temas importantes que o senhor gostaria de trazer aqui para a gente. Nas redes sociais o senhor está sempre postando sobre, por exemplo, a participação da ministra Anísia, né, agora substituída por Padilha, a situação da saúde no Brasil. O senhor fala sobre idades para mamografia, fila do SUS, corrupção. A gente fala em bastante coisa, né? A gente lá no CEFIM, a gente tem uns conselheiros como eu, Francisco Cardoso aqui de São Paulo, Diogo e outros, que a gente faz o nosso papel de denunciar. A ministra Anísia, lamentavelmente, foi um ministério que, além de não entregou nada, destruiu tudo que nós fizemos. Por exemplo, a gente fez uma política que conseguiu a menor mortalidade materna da história dos 525 anos do Brasil em 2022, e ela, a primeira coisa que fez foi derrubar. Não entregou nada, o próprio Lula teve que demiti-la, né? No final, ela falou ali que não era misógina, na verdade, ela estava se referindo a um vídeo que nós fizemos, que a gente chamou ela das 7 pragas do Egito. A gente até errou, porque na verdade eram 10 pragas do Egito, de tanta besteira que ela fez. Entrou o Padilha em 2014 ele foi considerado pelas entidades médicas persona não grata na medicina, a AMB, o CFM e tudo mais, de tanta coisa ruim que ele fez. Mais médicos, trazendo cubanos, então, assim, um verdadeiro horror. Quanto à questão da mamografia, que você falou, foi uma luta nossa, foi um vídeo nosso que viralizou, porque a ANS estava querendo fazer um selo, meio que na prática só autorizando mamografia a partir de 50 anos. E a gente sabe que no Brasil a prevalência de câncer de mama começa bem antes, 35, 40 anos. Após muita pressão popular, numa reunião, inclusive, na segunda-feira no Rio de Janeiro, que eu estive representando o CFM, a ANS voltou atrás e desgarrou do governo. Eu estou falando do governo porque o Ministério da Saúde fez um post elogiando e apoiando essa política de só fazer a partir de 50 anos. A ANS muito inteligentemente se desgarrou e falou, não, a partir de agora é o médico que define, junto com a paciente, pode ser a partir de 40 anos. Então, com essas ações, com essas pressões, a gente tem certeza que a gente, com isso, vem conseguindo fazer um contraponto a essa gestão tenebrosa do atual Ministério da Saúde do Brasil, seja com Anísia, seja com Padilha ou com qualquer outro que o atual governo venha escolher. Sim. Agora, você vê que hipocrisia, né? Eles falam tanto dos direitos das mulheres, até trazem toda essa pauta do aborto como se fosse um direito da mulher. E aí, é isso, reverteram políticas que permitiram a menor taxa de mortalidade, né, para as mães. Outra coisa, essa questão da mamografia, isso é um verdadeiro absurdo, ou seja, eles queriam fazer com que só pudesse acima de 50 anos, sendo que a maioria dos casos são diagnosticados antes. Cadê essa defesa das mulheres, doutor? É impressionante. Bom, na verdade, não existe, é o que eu tô falando. Isso é para quê? Para diminuir custo, tá? É importante ficar claro, você diminui o custo, quanto menos mamografia, menos custo, aí sobra para as coisas que eles preferem. Mas, por outro lado, gastar. O custo de tratamento é muito maior do que de descobrir precocemente. Com certeza, porque eles não estão preocupados com isso, né? Assim, esse é
é o grande problema. Eu estou falando porque dessa... são ignorantes, é isso que eu quero Sim. dizer. Porque se a gente sabe que o custo da prevenção é muito menor do que de um tratamento depois, que é muito maior e pode levar a pessoa a morrer, usar UTI, várias outras coisas, não tem corte de custos. Isso que para mim é o maior absurdo. Pois é isso. É a gestão que está entregue a gente agora, e eu estou falando disso, mas na verdade foram diversas políticas que foram destruídas e nada colocado no lugar. E por isso o próprio Lula não aguentou. A própria vacina. Falavam tanto de vacina. Nós vacinamos 5 vezes a população brasileira inteira durante a Covid. Tem gente que já está na 10ª dose. Até tem brincadeira, 8ª dose, 10ª dose hoje? e tal. Até hoje, toma-se? Não, até hoje o pessoal toma, mas hoje não consegue tomar, porque se você for hoje aqui no posto de saúde aqui, para os poucos gatos pingados que ainda querem se vacinar, eles não conseguem vacinar, está faltando vacina. Não tem. A Anísia sequer conseguiu comprar vacina para aquelas poucas pessoas que querem ainda tomar vacina da Covid. O senhor fala sobre as 7 pragas do Egito, por causa da dengue também? A dengue, ó, é isso que eu estou dizendo, se a gente quiser, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. A dengue, a Anísia conseguiu, o recorde anterior de mortes por dengue no Brasil eram 1.000 mortes. A Anísia conseguiu de uma vez só passar de 1.000 para 6.000. E eu não vejo a imprensa falando disso. Imagina se fosse nós, do governo Bolsonaro, se a gente tivesse batido esse recorde de 6.000 mortes. Eu estaria preso agora. Preso com 40 anos de cadeia, ou mais, sei lá, um batom da 14, eu sei lá quantos anos eu pegaria por 6.000 mortes. Então, assim, é uma completa insanidade. E ninguém fala absolutamente nada. Não tem vacina de nada, faltando vacina de tudo. É só falar com o secretário municipal de saúde, que eles vão falar para vocês. Vocês, obviamente, a Marina, eu sei que acabou de ter filho e tal, vê a dificuldade que está passando. Não consegue se vacinar hoje. Além das outros problemas, tipo falta de insulina, falta de diversos medicamentos dos postos, a fila dos exames que, né, explodiu nesse governo Lula, né? Então, foram diversas situações. A fila de cirurgia hoje é a moda da história. Insulina hoje, o diabético não consegue ter insulina. É o que eu estou querendo dizer. Cada problema dele daria um programa inteiro aqui para a gente explicar. E foi isso que nós chamamos das 7 pragas do Egito. E aí depois falamos, não, eram 10. A gente tinha fácil mais 3, ou mais 10, ou mais 50 pragas para falar. O governo na saúde ele é muito ruim. Aqui sem nada político. Ele é ruim, ele não entrega nada. Nada, pelo contrário, ele piora e destruiu. E aí, hoje é hora de lembrar os ministros Pazuello e Queiroga, assim, o que eles fizeram, o que eles entregaram para o país. Você imagina essa gente incompetente se fosse a pandemia hoje. A gente com problema de Manaus, com problema de oxigênio, a gente resolvia tudo, vacinamos 5 vezes o povo brasileiro inteiro. Imagina essa gente que não consegue vacinar aqueles poucos que ainda querem se vacinar para a Covid, que a maioria não quer mais, acabou a pandemia, acabou tudo, né? As vacinas têm algumas questões aí que a gente discute, eu sempre defendi a vacina, eu falo com muita tranquilidade, porque eu sempre defendi vacinação, eu nunca fui da turma que falava mal, mas a gente sabe que não são exatamente as mesmas vacinas, como é, por exemplo, a eficácia para o sarampo e a eficácia de outras vacinas que já tem há muito tempo. Então, nem essas pessoas eles conseguem vacinar. É grave. A imprensa tem que cobrar e a imprensa não fala nada. A imprensa só elogia que a Anísia é técnica. A Anísia sequer é da saúde. Não queria um médico, falava do Pazuello porque o Pazuello não era médico. A Anísia não é da saúde, a Anísia é socióloga. Não é sequer da área da saúde. Mas muita gente acha que ela é médica, porque a mídia colocou ela como uma técnica. Eu não estou discutindo se ela é técnica, se não é, mas ela não é da saúde. Por que a régua para o Pazuello é que ele tinha que ser médico e a régua para a Anísia não é que tinha que ser médico? Essa é a discussão. Sim. E, doutora, a gente falava sobre a mamografia, lembrando também que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, é um número altíssimo e super preocupante, não é? Gostaria que o senhor, por favor, para a gente encerrar, falasse como vê algo que a gente sempre procura chamar atenção aqui, a diferença de classes, né? O pobre, o rico, porque às vezes a gente fala, o brasileiro não tem acesso, como no caso do aborto, por exemplo, e dos outros temas que a gente está discutindo, tem muita diferença de classes sociais com relação ao acesso à saúde? Na verdade, tem toda a diferença, né? Isso que a gente tentou diminuir. Por exemplo, essa questão específica que a gente está falando da ANS, ela pega só aqueles 25% de plano privado. 75% da população brasileira não tem acesso a plano privado, depende do SUS. No SUS, infelizmente, quem manda no SUS nessas regras é o INCA. E o INCA é peremptório, é somente a partir de 50 anos. Então, se você for hoje numa UBS aqui em São Paulo e quiser, né, quem tiver abaixo de 50 anos, quiser uma mamografia, não vai conseguir, salvo o médico justifique muito bem. Se ele colocar de rotina, que é esse o pedido normal, porque nós também não vamos ficar mentindo motivo, né? Se colocar de rotina, não vai ser feito na maioria dos municípios do país, porque o governo federal não vai pagar.
Então, na prática, é isso que acontece. Eu falo como alguém que já foi, inclusive, ministro substituto da Saúde do Brasil. Eu conheço como é que é o SUS. Os municípios só fazem o que o governo federal ele acaba depois pagando, porque senão ele vai tirar do bolso dele e fica complicado. Obviamente, tem lugares que fazem. Então, hoje, nos locais mais pobres, o câncer de colo ele tem uma prevalência maior, que seria outra questão aqui também. Mas, respondendo sua pergunta, o atendimento para o pobre, lamentavelmente, ele ainda é muito diferente do atendimento para uma pessoa com mais recursos. Triste. Porque depende do SUS e desses absurdos, desses desgovernos. Só para terminar aqui, doutor, aproveitando a sua participação, a gente conversou sobre uma outra questão também, que é toda essa questão também polêmica da transição de gênero em crianças. Eu sei que isso também é algo que o aflige, eu queria te ouvir um pouco a respeito. O que está sendo feito em relação a isso? Então, na verdade, toda regra em relação a isso, não existe uma lei federal, né? Então, como não existe uma lei federal, é o Conselho Federal de Medicina que acaba tocando essa questão, porque isso obrigatoriamente tem que ser feito por médicos. Em 2019 teve uma resolução, na época eu não estava, foi no último dia da gestão do pessoal 2014-2019, que fizeram a resolução autorizando hormônio a partir de 16 anos, cirurgia a partir de 18 anos e permitindo o bloqueio de forma total, né? Quem quiser fazer o bloqueio hormonal poder fazer. Quando eu entrei, eu consegui juntar as assinaturas ali para tentar revogar. Mas acabou que eu fui derrotado. Muita coisa aconteceu de lá para cá. A Inglaterra proibiu, Noruega proibiu, Suécia proibiu, Dinamarca proibiu, Finlândia proibiu, bloqueio hormonal, não pode mais absolutamente nada, porque notaram que a corda pendeu muito para o outro lado. Então, muitas crianças que poderiam no futuro não ser transgêneros, ser simplesmente gays, começaram a fazer a transição de gênero. Com isso, teve muito arrependimento e muita destransição. Hoje, a gente percebe lá no Conselho Federal de Medicina que o pensamento hoje é que você foi muita corda para um lado. Então, essa resolução ela está em discussão, ela provavelmente deve ser votada brevemente e a gente espera que coloque um pouquinho mais de regra nisso, que a coisa está um pouquinho bagunçada demais. Isso para o bem das crianças. Não tem nada de preconceito aí, não tem nada de nada. Obviamente tem aquelas crianças, sim, que precisam de algum tratamento, alguma coisa, mas criança não pode usar hormônio, criança não pode fazer cirurgia e a questão do bloqueio tem que ser feita com muita responsabilidade. Então o CFM está atento a isso e acho que brevemente vocês vão ter notícias aqui e eu me Por favor, comprometo a voltar aqui. Nós agradecemos e já deixamos esse convite aqui no chat, inclusive o tema, claro, levantou muita discussão, muitas mensagens longas, alguns desabafos, opiniões, são mais de 2.300 telas conectadas com a gente, muita gente acompanhando. Doutor, o senhor tem uma rede social principal, é o Instagram? O Instagram é Rafael com PH, Câmara 7. Perfeito, porque quem curtiu aqui, queira saber um pouco mais desse conteúdo, tantos temas polêmicos e importantes de ser tratados. Obrigada por dividir conhecimento com a gente. Volte sim, tá feito o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.